para compor a primeira mesa, intitulada No Palco e nas Telas, Regimes de Visibilidades e Produção de Sentidos, convidamos a professora doutora Silvia Nogueira Chaves, do Programa de Pós-Graduação em Educação Científica e Matemática da Universidade Federal do Pará, o professor doutor Cleudemar Alves Fernandes, coordenador do Laboratório de Estudos Discursivos Foucaultianos da Universidade Federal de Uberlândia, e a professora doutora Vânia Maria Torres, docente do Programa de Pós-Graduação Comunicação, Linguagens e Cultura da Universidade da UNAM. Deformar sentidos, transmutar pela arte, uma experimentação na formação de professores de ciências e matemáticas. É o tema da apresentação da professora Silvia Nogueira Chaves, coordenadora do projeto Autobiografia, Arte e Cinema na Formação Docente, que consiste em uma proposta de investigação que se lança à exploração, experimentação de algumas interseções teóricas e tecnológicas na formação de professores da área de ensino de ciências e matemática. O professor Cleudemar Alves Fernandes abordará o tema O Corpo Objetivado pelo Olhar do Fora, estudo cuja proposta se destina a mostrar o corpo como um texto a ser lido, no qual, sob o olhar do outro, do leitor, o olhar exterior, materializam-se discursos. Assim, o corpo torna-se suporte de um sujeito objetivado pelo olhar exterior como sujeito de identidade social. Em suas reflexões, o professor toma como âncora uma coreografia de John Lennon da Silva, um rapper brasileiro, sobre o balé A Morte do Cisne, que apresentou em um programa de TV no canal aberto brasileiro. Nesse sentido, vislumbra também apreender os sentidos produzidos a partir do olhar do júri sobre o dançarino, antes, durante e após a sua apresentação, o que desencadeou mutabilidade na objetivação que fizeram do sujeito. Tendo a Amazônia como seu local de reflexão, a professora Vânia Maria Torres falará sobre o tema de sua tese de doutoramento, A Amazônia em Cena na Produção Jornalística Televisiva Nacional. A partir da análise de telejornais exibidos nacionalmente pela Rede Globo de Televisão, a professora observou o modo como jornalistas, concentrados na região sudeste do Brasil, contribuem para a construção da imagem da Amazônia. Boa tarde. A professora Vânia me deu essa incumbência, né, de coordenar essa mesa, a primeira mesa do evento. Eu tinha feito uma apresentação inicial aqui dos componentes da banca, mas a mestre de cerimônia já fez, né? Só destaco as formações, né, de cada um. O professor Cleudemar é da Universidade Federal de Uberlândia, é linguista. A professora Vânia é da Universidade da Amazônia, é jornalista. E eu, um teratoma aqui, entre eles, sou bióloga da UFPA, né? É de se perguntar o que uma bióloga está fazendo no meio de gente que trabalha com linguagem e discurso, né? Depois eu conto para vocês. Então, a professora Ivânia me deu essa incumbência e eu fiz um pequeno resumo, né, tentando articular o que nós três discutiremos hoje aqui. Então, essa mesa intitulada No Palco e nas Telas, Regimes de Visibilidade e Produção de Sentidos, põe em diálogo três pesquisas que convergem no uso de referenciais teóricos que pensam a produção de subjetividade a partir da interseção cultura-linguagem. Partindo desse pressuposto, diversificam-se na problematização do papel dos discursos artísticos, jornalísticos e pedagógicos na fabricação de corpos e de identidades sociais. Na pluralidade dos trabalhos que hoje discutiremos aqui, os agenciamentos que atravessam e localizam socialmente os sujeitos são o foco. Eu até tentei mudar um pouquinho a ordem de apresentação, ser bastante gentil, oferecer ao professor Cleudemar primazia por ser de fora, mas ele preferiu ser mais gentil do que eu e usar o critério, né, de gênero e me deu a prioridade. Não, vamos manter tudo como está. Então, eu começo a apresentação agradecendo ao professor Ivânia pelo convite que me permite estar aqui hoje para ouvir e contar experiências e pesquisas que discutem regimes de visibilidade e sentidos produzidos por meios de dispositivos artísticos e comunicativos. Eu vou tentar fazer um misto de leitura e projeção de imagens para eu não me perder e também não ficar muito cansativo.
Bom, contudo, eu devo preveni-los de que não trago algo pronto, encerrado. O que faço aqui é um exercício público de pensamento. Uso, portanto, esse espaço não para comunicar o que eu já sei, mas para contar-lhes o que ainda em mim se agita, vacila, ideias que estão em fermentação, outras que deixei nas bordas dos pensamentos, mas que vez por outra reaparecem dialogando com aquelas que me vão chegando dos novos encontros e confrontos que atravessaram meu caminho. Assim, é na perspectiva de exercício, de compartilhamento que situo minha fala nessa mesa redonda. Então, vou contar um pouco para vocês o que eu tenho feito nos últimos 13 anos em que eu trabalho com cinema e formação docente. Tenho hoje a compartilhar com vocês 3 momentos em que cinema e formação cortam minha prática como professora pesquisadora do campo da educação científica e matemática. Momentos sempre articulados pela perspectiva narrativa e autobiográfica que tenho estudado ao longo dos últimos 13 anos. Então, sempre trago a discussão do cinema, da formação docente, pelo viés da narrativa autobiográfica. Tais momentos eu batizei de, primeiro momento, evocação, em que cinema e formação se cruzam. O segundo momento, suspeição. E o terceiro momento, que é esse próprio que está em fermentação, que ainda se agita, que é pensamento puro ainda, e não teorização. São esses 3 momentos que eu vou tentar mostrar um pouco o que tenho feito com o cinema ao longo desses 13 anos. Naquele momento que chamo de evocação, eu costumava utilizar a produção cinematográfica na formação de professores para evocar memórias. A filmografia trabalhada naquela ocasião privilegiava narrativas que exploravam biograficamente trajetórias de docentes e discentes na escola. Então, eu projetava filmes que tratavam da ideia de escola, de docência, não é? E pedia aos alunos que produzissem narrativas autobiográficas a partir desses filmes. Como exemplo dos filmes que eu utilizava na época, eu destaco Ao Mestre com Carinho, então eu usava os clássicos hollywoodianos mesmo, e Adeus Meninos, um filme que é francês, do Louis Malle. São filmes que relatam, né, a vida escolar, quer do ponto de vista do estudante, quer do ponto de vista do professor. A partir dessa projeção de filmes, eu solicitava aos professores informações, aos estudantes da licenciatura em biologia, mas também aos estudantes da pós-graduação na área de ciências, química, física, matemática também, que produzissem escritos que remontassem as suas próprias histórias de escolarização. Então, quando projetavam, por exemplo, Adeus Meninos, pediam que os professores escrevessem um texto, o que a escola significa na minha vida. E eles produziam um texto desse tipo. Ao Mestre com Carinho, por exemplo, uma história que relatasse meu professor inesquecível. Então, o filme, naquela ocasião, ele tinha a função apenas de evocar memórias mesmo, de produzir neles algum pensamento sobre aquela temática que o filme abordava. O objetivo naquela época consistia em trazer à consciência desses sujeitos quais eram as razões e a origem de suas opções pela docência. Isso calcada na compreensão de que as narrativas autobiográficas por eles produzidas poderiam apontar-lhes elementos para a compreensão das próprias experiências e para a construção de suas identidades docentes. Então, o texto tinha essa função, né, deles começarem a produzir a própria identidade docente. Inicialmente, quando retornavam esses relatos, chamava a atenção que, nos relatos produzidos por esses professores, a declaração de que a escolha pela docência era um aspecto irrefletido, não problematizado pelos professores, uma vez que, frequentemente, os textos que eles começavam a escrever iniciavam assim: eu ainda não havia parado para pensar nisso. Então, toda vez que perguntava o que a escola significa na sua vida, qual é o seu professor inesquecível, em geral, com algumas variações, os textos começavam assim.
A reflexão parecia ter sido impulsionada pela escrita e deflagrada pela necessidade de buscar argumentos que justificassem uma opção tácita ou circunstancial. Isso levou-me a considerar que as narrativas seriam um espaço adequado para a tomada de consciência e elaboração de um modo de ser professor, uma identidade. Então o filme ele tinha apenas essa função, né, de provocar esse start, para ele pensar sua própria localização na docência e sua suposta identidade. O segundo momento em que eu passo a usar a cinematografia, né, a categoria, eu começo a problematizar a categoria identidade. A categoria identidade como objeto central da investigação demandou leituras e aproximações com outros referenciais analíticos que acabaram por problematizar a noção, ainda hoje dominante, de identidade no âmbito da investigação narrativa e autobiográfica a qual estava vinculada. As principais críticas que tinha sobre a noção de identidade paravam em torno da visão essencialista dela, na qual se pressupõe a existência de um núcleo ou de uma essência interior, que é o eu real, uma identidade unificada que costura supostamente o sujeito à estrutura social mais ampla. Uma ampla maioria dessas críticas, né, que criticava essa noção de identidade, tomava como referência as teorizações de Michel Foucault, resolvi que leria o próprio Michel Foucault e não mais os seus comentadores. Então, meu encontro com Michel Foucault começa aí. Dessa aproximação nasceu o segundo momento do uso de cinema na formação de professores, que é o momento que eu chamo de momento de suspeição. Nele, o cinema passou a ser pensado como um dispositivo de visibilidade e os filmes tomados como discursos, que não apenas falam de um objeto, no caso a ciência ou a docência, mas sistematicamente produzem o objeto de que falam. Nessa perspectiva, não se pressupõe, portanto, a existência muda de uma realidade a qual o discurso ou o filme se refere, né? Mas a produção dessa realidade pelos discursos. Os discursos são, portanto, práticas de significação, que fabricam coisas e não apenas as descrevem. A ciência, por exemplo, que aí passou a ser um tema mais frequente, além da docência, não é um objeto dado, fixo, descritivo em função de práticas, condutas ou conceitos próprios que possam ser enquadrados como falsos ou verdadeiros. Assim, não há a falsa ou a verdadeira ciência. Há um regime de verdades a que estão submetidos discursos sobre ciência. Como nos diz Foucault, a verdade é desse mundo. Ela é produzida nele, graças às múltiplas coerções, e nele produz efeitos regulamentados por dentro. Ainda Foucault, cada sociedade tem seu regime de verdade, sua política geral de verdade, isto é, os tipos de discursos que ela acolhe e faz funcionar como verdadeiros, os mecanismos e as instâncias que permitem distinguir os enunciados verdadeiros dos falsos, a maneira como se sancionam uns e outros, as técnicas e os procedimentos que são valorizados para a obtenção da verdade. O estatuto daqueles que têm encargo de dizer o que funciona como verdadeiro. Isso é Foucault. Quem tem o poder de dizer o que é e como se faz ciência? De ocupar o lugar do verdadeiro nos ditos e escritos sobre o saber científico. Nesses jogos, em que o que se disputa é o poder de significar aquilo de que se fala, a mídia, aqui particularmente o cinema, situa-se em um lugar de destaque, constituindo-se poderosa pedagogia cultural. Então, a partir desse momento de suspeição, passei a entender a mídia como uma pedagogia cultural, que, para além do espaço, ensina modos de existência, produz visibilidades e invisibilidades, operando como uma verdadeira máquina ótica, que fabrica as coisas visíveis e também evidentes. O cinema é, portanto, um espaço de fabricação e veiculação de verdades sobre múltiplos objetos culturais. Sustentada por esses pressupostos, passei a usar as narrativas cinematográficas para problematizar a economia política da verdade produzida no campo da ciência e da docência.
Trabalhei com o cinema para investigar seus modos de subjetivação. Investi nesse campo de investigação, mobilizado então pelas discussões de que vivemos agora, e Koenig e Turner. Tem a virada linguística, agora tem a virada, nós vivemos a virada icônica, né? Na qual a ideia de um mundo como texto foi substituída pela ideia de um mundo como imagem. Estamos, portanto, imersos em uma sociedade marcada pela proliferação e disseminação de uma cultura da imagem, em que os espaços de mídia constituem-se lugares de subjetivação e formação, tanto ou mais potentes que as instituições declaradamente normativas. Assim como no mundo da palavra escrita, as narrativas visuais impõem significados, fabricam identidades, criam estilos de vida e, especialmente, fornecem modelos e metáforas para a produção de formas de ser cientista, formas de ser professor de ciências. Nesse sentido, operam como verdadeiras políticas de localização que nos situam e demarcam os lugares de onde lemos e falamos sobre nós e os outros. Bom, eu acho que eu vou... tem pessoas aqui que lembram ainda disso que eu vou falar agora. Se romances como Sabrina, Júlia e Bianca produziam a típica mulher dos anos 70 e 80, hoje, o seriado estadunidense Sex and the City, as mídias publicitárias de magazines como Marisa, Renner, C&A, por exemplo, fornecem modelos de ser mulher contemporânea. O seriado Malhação fabrica o adolescente padrão, seus desejos, seus conflitos, sua pretensa natureza. Filmes cinematográficos como O Sorriso de Mona Lisa, Escritores da Liberdade, produzem a professora de vanguarda. O mundo se tornou, tal como menciona Lipoyev, uma grande ecranosfera. E por meio dessa tela global, aprendemos a ver e ser humanos, crianças, adolescentes, estudantes, professores. Essa ecranosfera inclui contemporaneamente as telas de computadores, smartphones, diante das quais todos os dias afirmamos nossas crenças, valores, nossos times de futebol. Tem uns amigos que adoram postar coisas sobre game e paysandu. Nossos supostos pertencimentos aos mais diferentes segmentos da sociedade, religioso, profissional, geracional, sexual, né? Colocam imagens nos rádios antigos, né, da década de 30, e diz assim, se você lembra disso, curta ou compartilhe. Se você é dessa época, né, curta ou compartilhe. Ao curtirmos, comentarmos e compartilharmos postagens nas redes sociais, estes contemporâneos espaços biográficos que nos incitam a nos familiarizarmos, a nos filiarmos, julgarmos e confessarmos diante do mundo, porque é um verdadeiro processo de confissão, né? Se você ama alguma coisa, odeia, concorda, pertence a tal geração, compartilhe, curta. Por que associamos ciência à experimentação, à comprovação empírica, a progresso? Por que a gente sempre associa a cientista a um ser moral, ético, abnegado, mas também amalucado, distraído, solitário, desinteressado? Essa parece ser também a vocação dos professores hollywoodianos, sempre dispostos a salvar seus alunos dos riscos sociais e cognitivos que a ausência da boa docência poderia acarretar. E aí eu quero que ele passe alguns trechos. Eu trouxe aqui alguns trechos de filme que eu uso. Então, coloca o problema que eu não enxergo daqui. O obsessivo. Esse é um exemplo de um cientista, um matemático, John Nash. Vocês devem ter assistido esse filme, Mentes que Brilham. Well, it's official. I'm almost human again. Officer, I saw the driver hit me. His name was Johnny Walker. Well, I got in last night in time for English department cocktails. Cock was mine. The tail belonged to a particularly lovely young thing with a passion for
D.H. Lawrence, you're not easily distracted, are you? I'm here to work. Oh, you're right, I see. Crikey. Is my roommate a dick? Listen, if we can't break the ice, how about we drown it? Bom, esse é um trecho, né, de um filme que eu trabalho, pode fechar, em que o cientista aparece como alguém obcecado pela própria ciência, né? Ele desenha as fórmulas matemáticas até no vídeo, está todo mundo lá fora, curtindo a vida, se divertindo, e ele está aqui dentro porque ele é um ser dedicado àquele conhecimento. Mas ele também é um ser retirado, né? É um ser tímido, ele é retirado da vida mundana, ele até nem tem muito jeito para lidar com o ser humano. O segundo recorte é o tímido. É ele ainda, o John Nash. This is gonna be classic. Maybe you want to buy me a drink. I don't exactly know what I'm required to say in order for you to have intercourse with me. But could we assume that I've said all that? I mean, essentially we're talking about fluid exchange, right? So could we just go straight to the sex? Oh, that was sweet. Have a nice night, asshole. Hey, ladies, wait. I especially liked the bit about fluid exchange. It was really charming. Tem um tipo de abordagem social, né, que ele faz. Então, essa é uma ideia muito frequente de cientista, de alguém que é envolvido com o campo da ciência. Ele também, no filme, é professor de matemática, né? Como é que esses processos de fabricação de um modo de ser da ciência, como alguém da ciência e da docência, chegam até nós, né? Por que nós criamos identificação? Por que nós reconhecemos esses personagens? O Pasteur, por favor. Esse é um filme que traz a suposta biografia do Louis Pasteur. Tomorrow, if you're successful, every farmer in Europe will want your vaccine. You won't have a moment's peace, day or night. The benefits of science are not for scientists, Marie. They're for humanity. Vejam, esse é um diálogo que o Pasteur trava com a esposa na véspera da consagração dele como alguém que inventou a vacina, né, contra o antrax, que era uma epidemia na França, na época que ele está fazendo as investigações. A esposa aparece aí, mas quem vai assistir o filme vai ver que a vida familiar é aquilo que ele faz quando sobra algum tempo do trabalho, porque ele transforma a própria casa dele num laboratório, né? Então, esses modelos de cientista, de como alguém retirado do mundo social, como alguém afastado, eles estão muito presentes na filmografia que está acessível aos professores, aos alunos dos cursos de formação científica, né? É claro que nesse momento, quando eu trabalho ainda com esses recortes, esses filmes, o objetivo desse processo não é opor um verdadeiro a um falso modo de ser professor. Olha, isso não é um modo de ser professor correto, essa não é a forma de ser cientista. Não é essa a ideia, senão nós recairíamos novamente na fixação de identidade. Mas instalar um processo de suspensão mesmo. Por
Por que o bom cientista tem que ser esse sujeito retirado que não pensa em si, que é alguém que só pensa nos interesses sociais? É desnaturalizar essas verdades instituídas, fazendo aparecer os sistemas de regras que as produziu nos embates das transformações históricas. Trata-se de, por fim, de instrumentalizar o olhar para produzir cortes e não compreensão, como diria o Foucault, né? Quando ele diz que o saber não é para compreender, o saber é feito para cortar. Então, a ideia de trabalhar nesse processo de suspeição é justamente instaurar uma suspeita desses mecanismos de fabricação que nos dizem como nós devemos ser como bons professores e bons cientistas a partir das imagens. Exploradas nessas perspectivas, narrativas cinematográficas convidam-nos a destruir as venerações tradicionais, operando contra uma política de reconhecimento, desconfiando das verdades que nos seduzem, das pulsões que nos movem, sem pretensão de nos incitar a tirar máscaras para desvelar, enfim, uma identidade primeira. Isso é Foucault. Mas de suspeitar das tramas de fabricação que nos fizeram acreditar que deveríamos ver e ser vistos dessa ou daquela forma como profissionais da ciência e da docência. Eu trouxe aqui, mas eu acho que eu vou pular porque eu sou uma péssima coordenadora de mesa, eu esqueci de marcar meu próprio tempo. Então, eu vou pular um pouco. Eu trouxe aqui algumas das falas, talvez leia uma. As falas dos alunos depois que eles passavam por esse processo de suspeição, de que esses filmes eram colocados para eles começarem a se inquietar, se incomodar com esses modelos de ser cientista, de ser professor, que são impostos, mas são impostos de uma maneira muito prazerosa quando a gente está numa tela, diante de uma tela de cinema. E eles vão escrevendo sobre isso. Eu vou ler um dos depoimentos. Um aluno escreveu: mas a dúvida que paira agora é como colocarei tudo em prática, como não me deixarei ir em pequenos pedaços, em pequenos detalhes, para o lado de tudo aquilo que aprendi a não querer, ou seja, aquele modelo de ser, né? Essas são perguntas para as quais ainda não tenho resposta, mas sei que não adianta sonhar achando que você será como aqueles professores vistos em filmes espetaculares, verdadeiros heróis. Bom, como eu vinha trabalhando há um longo tempo com esse momento de suspeição, depois de ter explorado esse processo de uso da cinematografia como dispositivo de sujeição, essa também era a minha dúvida. Como é que eu não ia instaurar, a partir dessa suspeição, desse incômodo, um novo regime de verdade? Porque, ao criticar aquilo, era possível que eu passasse a sancionar outros modos de ser professor, de ser cientista. E não era justamente a fuga desses modos fixos de ser que a gente estava buscando. Como, a partir da crítica para a invenção de novas políticas de subjetivação. Mas a manutenção do nomadismo, não de uma fixação de uma nova identidade, de uma nova forma de ser. Tomando contato com o que se convencionou a chamar de fase ética e estética dos escritos de Foucault, passei a pensar na possibilidade de experimentar o cinema não mais para criticar, não mais para mostrar as tramas de fabricação, mas como potência de transmutação, como narrativa formativa em estado experimental de invenção, de constituição de si. Aqui eu uso transmutação não no sentido da química ou no sentido da física, porque a transmutação era uma ideia muito presente na alquimia, não é? De transformar alguns metais em ouro. E você já sabia muito bem o que você queria produzir ao final. A física também tem um pouco essa visão. Eu uso a ideia de transmutação aqui no sentido da biologia, da transmutação genética, daquela que você não sabe o que vai resultar. Vai acontecer uma transformação, mas qual é o sentido e a direção da transformação é sempre novo, é sempre algo que não é previsto. Então é bem esse momento que a gente se encontra agora.
como é pensar o cinema não mais para exercitar o olhar que corta, mas para exercitar com uma linguagem que fala sobre formação. Em outras palavras, se vinha estimulando a escrita autobiográfica a partir da projeção cinematográfica para que os professores problematizassem seus processos de sujeição, agora meu interesse incide sobre a possibilidade de explorar a escrita imagética, a cinematografia, portanto uma escrita pelo cinema, como potência produtiva de uma escrita de si, uma espécie de autobiografia, uma cinematografia inventiva, que não se limitasse a apenas descrever ou suspeitar das tramas que nos fabricam como sujeitos de identidades localizáveis e localizadas. No processo de experimentação narrativo-formativo que proponho, mais do que dizer ou dizer-se de determinado modo, importa desmontar regimes de verdade, desacomodar gestos naturalizados, esvaziar espaços saturados de imagens, criar porosidades para que novas imagens de formação, ciência e docência possam respirar, pois sem vazios não há movimentos. Penso que a experimentação de técnicas cinematográficas permite ir além do uso do cinema como texto, como recurso didático. Permite usá-lo como modalidade de escritura, como forma de criação, de produção de novos modos de escrever, narrar, produzindo textos em movimento, tecidos às margens dos modelos acadêmicos, ao qual estamos tão familiarizados e pelos quais nós somos avaliados, né? Os nossos lares estão cheios disso. E por isso tendemos a reproduzir. Então eu começava a perceber que, apesar do momento de suspeição, os alunos eles acabavam escrevendo um texto no estilo acadêmico que a gente está acostumado. Então a gente acaba tendo que reproduzir a escrita convencional. Mas eu queria, em síntese, a criação cinematográfica no sentido da autoconstituição. Como ela permite filosofar, como diz o Foucault, né? Quando ele diz, mas o que é filosofar hoje em dia? Quero dizer, a atividade filosófica, se não o trabalho crítico do pensamento sobre o próprio pensamento, se não consistir em tentar saber de que maneira e até onde seria possível pensar diferentemente, em vez de legitimar o que já se sabe. É a função etopoética que gostaria de ver ativada com o uso da arte, particularmente do cinema, na formação docente. Não se trata de usar a escritura na modalidade artística para uma espécie de deciframento de si, mas como meio de experimentar modos de existência. Essa discussão do cinema como formação é uma discussão que está presente hoje em alguns espaços. Nós temos um contato acadêmico com um grupo de pesquisadores da Itália e eles trabalham lá com cinema de formação, chama desse jeito, e anualmente eles apresentam um festival chamado Form Film Fest, em que eles apresentam a produção dos professores sobre formação, em qualquer campo do conhecimento, não é só formação docente, né? Eles apresentam esse material. Então são produções em que os próprios sujeitos estabelecem um outro modo de contar-se, de inventar-se, e não mais no processo de decifrar-se ou de identificar-se. Esse processo eu tenho pouco a falar dele, porque nós estamos no momento inicial, né, do desenvolvimento, mas eu já fiz algumas experimentações. Como é que você faz o aluno, incita o aluno a produzir imagens mesmo, né? Algumas infelizmente eu não pude trazer aqui porque o aluno disse que ia postar no YouTube, mas não postou, mas eu posso contar as experiências. Então eu trouxe duas experiências que eu fiz aqui, com um filme italiano chamado Esposa Amante. Pode passar para mim? Antes de passar, só um comentário. Este filme é uma produção que não tem nada a ver com formação de professores, é a história de um casal vivido pela Laura Antonelli e Marcelo Mastroianni, em que ele se envolve numa situação, ela pensa que ele morreu, ele desaparece,
E ela tem que se ver obrigada, ela é uma dona de casa, muito simples, muito recolhida, e se vê obrigada a assumir o papel profissional dele. E ela descobre um outro marido que ela não sabia que ela tinha. Ela descobre que ele é outra pessoa, completamente diferente do que ela imaginava. E ela se põe a viver as mesmas experiências que o marido, a percorrer os caminhos que ele percorria e viver as experiências que ele vivia, inclusive as experiências sexuais, né? Com as mulheres, inclusive, que ele se envolvia. Eu trouxe um trechinho do filme, e o filme vai mostrar como é essa reviravolta na vida dela. Eu trouxe só um trechinho para mostrar como eu tenho trabalhado. Esse é o amante. Ela já sabe que ele está vivo, ele se mudou para frente da casa dela e ele consegue ver tudo o que acontece na casa. E ela sabe que ele está olhando. O olhar é de angústia, né? Eu faço exatamente a maldade que eu vou fazer aqui com vocês, meus alunos. Eu paro a cena aí e eles ficam sem saber o final, o que aconteceu, né? E eu peço que eles criem um final para a história, criem um final para esse filme, inventem um outro modo de contar aquilo. Como pode ser com palavras, a gente quer avançar para imagens, eles criaram inicialmente com palavras no final do filme, recriar, mas a gente quer avançar com uma recriação fílmica mesmo, né? Com alguns primeiros exercícios de você produzir uma forma de contar, de inventar uma narrativa que fale inicialmente de algo que não tem nada a ver com a ciência ou com a docência, para depois caminharmos nesse sentido aí. Uso um outro filme, esse eu não trouxe, talvez alguns de vocês tenham assistido, chama Irina Palme. É um filme que mostra uma construção de uma outra forma de existência, de uma estética da existência. Ela é uma dona de casa que se vê numa situação do filho, do neto, que está com uma doença gravíssima, precisa custear o tratamento, e ela é uma dona de casa tradicionalíssima, que nunca casou, sustentada pelo marido, e é um dinheiro muito grande que precisa para desenvolver o tratamento da criança. E o único emprego que ela encontra é de masturbadora de homens, né? Mas os homens não a conhecem, nem ela conhece os homens, porque eles vão num local em que eles colocam o pênis no buraco e elas masturbam. Mas ela se torna a melhor masturbadora. E um outro filme que eu tenho usado também é um filme japonês chamado 5 Estilos de Sobrevivência, que eu não sei se alguns de vocês já viram. São 5 estilos de sobrevivência mesmo, bastante nonsense. Um deles é de um pai de família comum que vai para um show de hipnotismo, se vê hipnotizado, né, e vira pássaro. No processo de hipnose ele se torna pássaro. Quando ele vira pássaro, o hipnotizador é morto durante o show e não desvira ele, não volta a ser humano. E ele passa a levar uma vida de pássaro. Ao contrário da família que está toda muito infeliz, ele resolve que ele vai aprender a voar.
porque não tem jeito, ele agora é pássaro, então ele vai inventar uma vida de pássaro para ele, e o único que apoia na família é o filho pequeno, uma criança, que acha muito legal que agora o pai deixou de ser humano e passou a ser pássaro. Também é uma forma de existência inventada, né? Eu trouxe um trecho para ver, já estou concluindo, como é que essas imagens e essas discussões mobilizam os alunos para sair do modelo identitário, de encontrar-se, de encontrar sua verdadeira forma de ser professor, mas de entender que é preciso inventar modos de existência, e que os modos de existência são múltiplos. Um trecho do que uma aluna produziu a partir da discussão desse filme. Ela diz assim: hoje eu sou eu, amanhã um outro alguém, acrescentando e perdendo um pouco de mim a cada dia. Tem dias que me conheço, tem dia que não me reconheço. Vou me apresentando a mim mesma e me apresentando para o mundo. Então veja um outro estilo de texto produzido ainda na forma escrita, que a gente quer avançar para uma forma cinematográfica. Eu vou pular aqui. Na formação, tem um estilo de produção cinematográfica que é muito utilizado nesse grupo na Itália, que eu falei, eu conheci lá, eles chamam de blog, mas é conhecido da gente aqui com outro nome, é uma montagem, né? Então, dentro das técnicas cinematográficas de decomposição narrativa, que é isso que a gente vem fazendo agora com os estudantes, destacamos os blogs como potência de ferramenta para filosofar, de exercício de autoconstituição. Isso porque, na composição do blog, os blogs são montagens de filmes que já existem. A gente pode ver isso no vídeo show. Vocês já viram o vídeo show que eles pegam um artista e recortam vários personagens vividos por aquele artista e fazem esses personagens dialogarem, criando um novo roteiro. Já viram isso no vídeo show? Isso é um blog, né? Então, esse é uma potente ferramenta porque estão em jogo inúmeras possibilidades de seleção de fragmentos que, ao serem montados e recontextualizados, transformam uma massa informe de imagem em um conjunto intencionado que multiplica o sentido inicial com a qual cada imagem foi produzida. Na formação, esse é um importante exercício, porque como pessoas, como professores, movemos-nos em um território lábil, movediço, mas saturado de imagens e sentidos. Imagens e sentidos que podemos fragmentar, recontextualizar, remontar de forma intencional para compor um modo de estar sendo na vida, na docência, produzindo outras experiências que comportem o movimento, o deslocamento, o múltiplo, simplesmente porque vivemos um mundo em permanente processo de transformação. Nesse mundo, tudo que é rígido um dia se quebra. Daí a produtividade de aprendermos com e pelo cinema a arte de recontar continuamente, abrindo espaço para a produção do novo a cada novo desmonte. Contudo, vale lembrar o que alerta Dall'Incerti, é um autor italiano. O cinema somente é formativo se é um ativador de pensamento, um desintegrador de certezas, se é um grão que torna maleável o mecanismo de nossos hábitos mentais. São esses hábitos mentais que buscamos inquietar, desalojar, desintegrando certezas e conferindo plasticidade ao pensamento, às práticas, às relações. É nessa perspectiva de formação que apostamos. É ela que estamos começando a experimentar. Que efeitos trará? Que desafios teremos a enfrentar? Que risco nos espreita no transcurso desse investimento? Talvez vocês estejam se perguntando, eu também estou me perguntando isso. Mas, parafraseando Foucault, eu diria: as narrativas, a vida, as relações amorosas só valem a pena na medida em que se ignora como cada uma termina. Penso que também isso vale para a formação. É preciso viver o incerto para produzir o novo. Hoje comungo com Nietzsche, quando diz que é preciso muito caos interior para parir uma estrela que dança. Eu estou disposta a arriscar e a viver esse risco. Obrigada.